Oi, eu sou a Mayra Medeiros, essa nunca te pedi nada e hoje eu vou fazer toda a trajetória fantástica e mirabolante do meu cabelo. Esse vídeo que vocês vão ver hoje é uma sugestão que foi dada pela Maria Gabriele. Se vocês não sabem, eu tenho um grupo fechado lá no Facebook. Se você quiser entrar lá, é só você clicar no link que tá aqui na descrição. E lá, vira e mexe, eu fico pedindo sugestões e tal. Enfim, essa foi uma sugestão dada lá no grupo pela Maria Gabriele. Vamos lá, Maria, espero que você goste do vídeo. Ela pediu pra eu fazer um vídeo contando toda a trajetória do meu cabelo. Vamos lá, vocês estão prontos, queridos? Que são aí uns 18 anos de cabelo colorido que eu tenho na cara. Tenho mais tempo de cabelo colorido do que de cabelo natural, gente. Essa é uma realidade que eu fico inconformada quando eu falo isso, porque eu falo assim, caraca, é muito tempo. E é muito tempo mesmo. A primeira vez que eu pintei meu cabelo colorido foi em 1999. Eu fui na casa da minha amiga, que se chama Luciana, que já tinha tido cabelo rosa. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, que pintou o cabelo, ela e a Leca em seguida. Fui na casa da Luciana. Não, o cabelo da Luciana não era rosa, era azul. E o da Leca ela era roxo, isso mesmo. Eu fui na casa da Luciana e falei assim, miga, vamos procurar uma tinta colorida pra gente comprar? Vamos. E encontramos. Fomos na Galeria Ouro Fino, que é uma galeria que tem aqui em São Paulo, que na época era tipo assim, o ápice das doideiras, assim, de roupa, era tudo lá na Galeria Ouro Fino. Hoje continua sendo, tem muita roupa legal lá. E em uma dessas lojas, era uma loja especializada em roupas malucas pra rave. Cara, essa loja era incrível, se não me engano ela se chamava Glow. Dentro dessa loja tinha uns potinhos assim, que eram umas garrafinhas, sem rótulo nem nada, aquilo eram tintas pra cabelo. Fui lá, peguei a tinta rosa, levei pra casa da Luciana e falei, amiga, vamos pintar esse cabelo, vamos pintar. Descolori o cabelo com um óleo esquisito. E esse óleo deixou meu cabelo tipo laranja e todo manchado. E aí eu joguei a tinta rosa por cima. Ficou horrível, ficou uma porcaria esse cabelo. Tanto é que eu acho que eu nem tenho foto dele. Meu cabelo ficou a coisa mais horrível do mundo. Quando a minha mãe me buscou na casa da Luciana, minha mãe me deu um chapéu pra usar. E ela falou, cara, você só vai andar comigo se você andar com esse chapéu, porque seu cabelo está horrível, horroroso, Maíra, Deus me livre. Pois bem, fiquei andando de chapéu, aí foi conhecendo, né, umas coisas ruins, que as pessoas me olhavam, me xingavam na rua e tal, não sei o que. Você pode assistir um vídeo que eu falo sobre preconceitos e coisas bizarras que as pessoas falam pra quem tem cabelo colorido. Você pode clicar aqui e assistir esse vídeo. Em seguida, eu conheci uma tinta que se chamava Jeans Color. Era uma tinta, a única tinta colorida decente que era vendida no Brasil. E era muito caro, gente. Jeans Color era muito caro. E eu comprei a Jeans Color e comecei a pintar meu cabelo de magenta. Naquela época que eu comecei a pintar o cabelo de magenta, eu já estudava no colégio e já tinha sido o maior drama pra eles deixarem eu estudar de cabelo colorido. Eu não pintava o cabelo inteiro porque eu tinha muito medo de descolorir meu cabelo inteiro. Como eu disse, o descolorante daquela época era uma coisa, né? Não era assim tecnológico que nem é hoje, que abre 9 tons. Não, era tipo assim, castigante. Tinha que passar 1, 2, 3, 4 vezes pra poder deixar o cabelo loiro, pra poder receber a cor. O meu colégio tinha um uniforme azul e eu fiz uma brincadeira que quando eu me formasse eu pintava meu cabelo de azul. Dito e feito, pintei o meu cabelo de azul. Com o quê? Com tinta azul, Maíra? Não! Com azul de metileno. Crianças, não façam isso em casa. Azul de metileno é tipo assim, um horror. E fui viver a minha vida com cabelo azul. Vivi. Comecei a ter muitas dificuldades pra procurar emprego, pra conseguir emprego, na verdade. Pra procurar eu não tive dificuldade nenhuma que eu tava indo procurar. Agora, pra ser empregada, eu já tava tendo todas as dificuldades do mundo. Eu achei que o meu problema fosse o meu cabelo. E foi nesse momento que eu resolvi mudar a cor do meu cabelo e pintei o meu cabelo de cereja. Grande erro. Porque na tentativa de tirar aquele azul e trazer o ruivo, eu praticamente perdi o meu cabelo inteiro. Tipo, eu tive que cortar o cabelo aqui, meu cabelo ficou horrível. E aí, em seguida, eu quis voltar a ter cabelo colorido. Dava pra ter cabelo colorido? Não, mas o que eu fiz? Tentei voltar com o cabelo azul mais uma vez e foi o que eu fiz. Fui lá, tentei voltar com o cabelo azul, não deu muito certo. E aí eu pintei meu cabelo de preto. Quando eu pintei meu cabelo de preto, eu entendi que eu fiz a maior cagada que eu poderia ter feito. Crianças que estão assistindo isso aqui, estão iniciando na sua vida descolorida, não pintem o cabelo de preto. Não pintem definitivamente o cabelo de preto. Se você precisa mudar a cor do seu cabelo, sei lá, vira ruiva, um ruivo clarinho, qualquer outra coisa, mas a gente não passa preto, porque o preto não sai depois. Porque, obviamente, eu tentei tirar esse preto depois. Tentei, ou como eu tentei,
consegui fazer mais ou menos, tipo, eu tinha só a parte de cima do cabelo pintado. Ficou uma coisa muito esquisita, ficou, mas tudo bem. Em seguida que eu fiz isso, eu já fui num cabeleireiro, eu fui em outro cabeleireiro que ele tentou e conseguiu tirar um pouco mais essa tinta preta do meu cabelo. Aí fez um cabelo que era umas luzes rosa, ficou bem lindão. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Fui passar férias, resolvi ficar lá por mais um tempinho. Fiquei lá nos Estados Unidos e aí lá eu conheci toda a gama de cores de uma tinta que se chama Manic Panic. Tinha tinta de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. Eu queria muito aquela tinta e eu tentava trocar, só que meu cabelo eu fazia progressiva, então é muito difícil você trocar de cor porque você sela, né, a cor dentro do cabelo, enfim. Comprei um monte de tinta, voltei para o Brasil. Aí, quando eu voltei pro Brasil, ia ter show da Madonna. E aí eu resolvi fazer uma promessa, que era: se eu visse a Madonna de perto, eu ia virar loira. E assim, eu já tinha tido cabelo de todas as cores. E a única cor que eu prometia pra mim mesma que eu não ia ter era loiro, porque eu achava que eu não combinava com loiro. Porém, todavia, entretanto, ali era um momento em que eu queria muito ver a Madonna de perto. Então eu resolvi entregar ao universo essa promessa que, caso ela acontecesse, eu iria me doar de corpo e alma para pagar pela promessa, que era pintar o cabelo de loiro. O que aconteceu? Eu vi a Madonna da grade do show. Ou seja, fui pintar meu cabelo de loiro. Pra pintar meu cabelo de loiro foi um processo de 2 anos. Sim, 2 anos. Nossa senhora, mas foi um trabalho árduo. E aí a gente teve que ir fazendo o quê? Luzes, muitas luzes. 2 vezes, 3 vezes por ano mandava luzes nesse cabelo e fazia luzes, até que chegou uma hora que a gente resolveu pintar o cabelo inteiro de loiro, descolorir ele inteiro. Grande erro, Maíra, parabéns por errar tanto na sua vida com esse cabelo, porque não deu muito certo, né? O cabelo caiu, o cabelo não ficou saudável e tal, mas eu mantive esse loiro por mais um tempo. Depois que eu mantive esse loiro, eu resolvi voltar pras luzes, porque eu já tinha meio que me acostumado com o meu cabelo loiro e achava que aquilo era o que tinha que ser, porque eu já tava ficando mais velha, eu já tinha meus 26 anos, achava que eu não ia mais poder mudar a cor do cabelo e resolvi continuar sendo loira. Mas pensa na pessoa com cabelo loiro, tipo meu, quase platinado, e um tubinho de tinta na mão. Óbvio que vai querer pintar o cabelo de colorido. E aí eu fui aos poucos pintando o cabelo de colorido. Teve uma hora que eu fui... antes de pintar completamente o cabelo de colorido, o que eu tinha feito? Eu fui matizar o meu cabelo. E pra você matizar o cabelo platinado, você usa um negócio que ele é roxo. Eu deixei meu cabelo lilás. Quando eu deixei meu cabelo lilás, parecia que era tipo meio a doideira do cabelo colorido batendo de novo na minha porta. Eu não podia falar não, não podia falar fica pra fora não. Eu queria falar assim, entra pra dentro porque eu quero ter cabelo colorido de novo, gente. Cabelo colorido é vida. Eu peguei e falei, vou pintar meu cabelo de novo de colorido. Pintei ele inteiro de lilás e fiz as pontas rosa. E aí, em determinado momento, eu viajei pra um lugar aí com meu pai e com a minha irmã. E a piscina deixou meu cabelo verde. Aí eu tentei arrumar de novo. Deu mais ou menos certo. Em seguida, eu já tava próxima de casar. Quando eu fui casar, meu cabeleireiro, minha família, minha mãe, meu marido, todo mundo falava pra mim pra eu casar de cabelo loiro. Não era pra fazer cabelo colorido antes do casamento. Não sei o que, não sei o que lá. E eu, Maíra, fiz o quê? Não ouvi ninguém, eu falei, eu quero pintar de cabelo colorido, eu quero casar de cabelo colorido, vai ser incrível entrar de noiva de cabelo colorido. Consegui o quê? Consegui um meio termo, né? Consegui ficar loira com as pontas lilás e rosa. Então meu cabelo, ele começava da cor natural, aí ele vinha puxando luzes, né, bem clarinhas. Luzes, aí do nada ficava roxo clarinho, lilás. E aí as pontas eram rosa bebê. Um mês antes do meu casamento, eu queria que as pontas tivessem mais rosa bebê do que elas estavam. O que foi que a Maíra fez? Pau! Meteu descolorante nas pontas do cabelo. Que foi que aconteceu? O cabelo caiu 2 meses antes de casar. Parabéns, Maíra. Sempre, né, uma ótima companhia pro seu cabelo. Foi aí que eu tive que usar Mega Hair. E aí eu comprei o Mega, comprei uns apliques que eram loiros claríssimos, que foi só pintar, foi sucesso. Meu cabelo, casei linda, incrível. Eu tenho até hoje os Mega aqui. Depois do casamento, eu me senti mais livre pra fazer o que eu queria no meu cabelo. Porque parecia que eu tava assim muito... não pressionada, mas na minha cabeça não ia ser tão legal se eu fizesse um casamento comigo muito doida, né? Tipo, com cabelo colorido, do jeito que eu quisesse. Quando eu casei, parecia que isso aí, eu desacuendei disso. E foi aí que eu raspei a lateral do meu cabelo, fiz um coração aqui, ficou a coisa mais linda. Chegando no Novo Arte, foi aí que começamos as experiências rainbow, né? Mais de uma cor no cabelo, uma coisa super intensa, coisa e tal e coisa. Foi aí que eu comecei o cabelo com metade roxa, raiz verde e alguns pontos cor-de-rosa. Saindo
disso eu tentei pintar o cabelo sozinha em casa, deu uma grande porcaria, não deu certo. Fui no Novo Arte fazer o quê? Arrumar. Arrumamos e transformamos esse cabelão todo num cabelo turquesa e azul. E ele tinha, assim, umas nuances, tinha uma mecha preta, uma mecha amarela, ficou lindo esse cabelo. Vou até dar print aqui. Como eu amei esse cabelo, e aí, inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube que eu mostro como eu fiz esse cabelo, porque foi um vídeo que eu gravei pro canal de uma amiga minha. Foi muito legal. Eu adorei. Fui vivendo esse cabelo foi indo, hora de retocar. Quando vem a hora de retocar, a gente já muda um pouco as cores. Já botamos mais amarelo, já botamos mais verde, já botamos mais azul. E já deixamos ele uma coisa um pouquinho mais coloridinha, com umas rosas, uns roxos na ponta. Foi bafo, foi lindo. Vida que segue, eu resolvo deixar meu cabelo inteiro azul, com pouquíssimas mechas coloridas. Foi um azulão, assim, que eu fiz e que eu gostei pra caramba. Foi um dos meus... Acho que ele é o meu cabelo... Não sei se ele é meu cabelo... Não posso falar que ele é meu cabelo preferido do Novo Arte, porque... Não. Eu gosto muito de todos os cabelos que eu faço. Próximo cabelo foi quando eu fui viajar. Antes de viajar, eu resolvi retocar a raiz. E a gente resolveu fazer uma raiz roxa com o resto do cabelo meio verde e tal. E com o sol na Disney, que eu tinha ido pra Disney, Jesus, esse cabelo mudou de cor. Parece que ele virou um camaleão, mudou a cor. E ele ficou uma cor estranha, um verde claro com a raiz roxa. Não deu pra entender, mas não tem problema, não tinha que entender. Eu tava entendendo que meu cabelo tava o quê? Tava só demonstrando a sua grandiosidade e que fazia o que ele queria. Foi quando eu voltei e tive esse outro cabelo que eu amei. Era um cabelo que ele era rosa, roxo e turquesa. Só que era tudo isso aqui em cima, era um rosa super forte com as pontas roxas. Nossa, gente, esse cabelo foi lindíssimo. Eu amei demais. Foi mais ou menos, foi em março de 2014 que eu tive esse cabelo rosa e olha, amo barra sou. O próximo cabelo é um cabelo que também era das mesmas cores, que tinha uma mechona assim na frente e na minha opinião esse foi o cabelo mais lindo, que desbotou mais lindo. Ele tipo assim, conforme ele ia desbotando, ele ia ficando com tons super... Ai, caralho, ele é muito lindo. Ele ia ficando super pastelzinho assim e me deixou com um cabelo maravilhoso, sério, eu tinha um cabelão ainda, então... Eu usava ele liso. Pirei muito nesse cabelo. Inclusive, foi com esse cabelo que eu fui pra Fátima Bernardes pela primeira vez. Foi dia 1º de agosto de 2014. Nunca vou esquecer. A Fátima Bernardes me chamou lá pra falar sobre cabelo colorido. E aí eu fui dar o meu parecer sobre como era ter cabelo colorido durante tantos anos. E foi a primeira vez que eu conheci a Fátima, ela é uma fofa. Nessa época, eu comecei a fazer... Eu fiz um projeto que chamava 100 Happy Hair Days. Seguindo, veio um cabelo roxo com as pontas rosas, babadeiro demais. Meu cabelo tava comprido, assim, enorme, quase até a cintura, gente. Esse cabelo também desbotou bem bonito. E em seguida, eu fui pra Campus Party com a Marimun. E a Marimun tava indo de Princesa Jujuba, do Hora de Aventura, e eu fui de Princesa Caroço. Eu fui lá... Pintei meu cabelo inteiro de roxo e usei ele natural, não fiz escova, fiz um monte de babyliss. Primeiro eu sequei ele natural e depois o que não ficou muito bem definido eu fiz um babyliss, ele ficou gigantão assim, ficou a coisa mais linda. Fiquei a cara da Princesa Caroço, eu era parada e falei assim, meu, você é a melhor pessoa de Princesa Caroço, nossa. E em seguida esse cabelo foi um cabelo que eu mais mantive, assim, nesse meio tempo. Porque ele ficava roxo, eu pintava um pouco as pontas de azul e tal, e ele ia descolorindo, ele ia desbotando bem lindo. Até que eu fui pra praia com a Mari e fiquei na praia, tipo assim, 7, 10 dias seguidos. A gente ia na praia todos os dias. Meu cabelo voltou loiríssimo, voltei a própria Shakira. E tava ali, só faltava voltar assim, whenever, porque eu voltei com o cabelo loiríssimo, gente. Foi um cabelo muito legal. Isso aí foi no dia 15 de janeiro de 2015. Voltei com o cabelo da praia. Daí foram vindo múltiplas e múltiplas versões arco-irísticas desse cabelo. Raiz roxa, o resto turquesa, verde-limão. E aí a gente foi fazendo loucuras de combinações. No dia 17 de julho de 2015, eu pintei meu cabelo com o cabelo que estava aqui no meu canal pela primeira vez. No meu primeiro vídeo foi o cabelo que eu pintei dessa vez. E era uma raiz turquesa e o resto vinha vindo azul, rosa, roxo, amarelo, uma imensidão de cores e sabores. Sabores eu não sei porque eu nunca comi meu cabelo daí no caso, né? Depois desse cabelo de fada, a gente mandou um cabelo mais turquesão, que é o cabelo que eu apareço no seriado da Disney, o Que Talento. Em seguida, em outubro, foi a primeira vez que eu raspei a minha nuca, em outubro de 2015. Eu raspei a minha nuca porque eu ia viajar com a Marimun pra Aruba e eu sabia que esse cabelo ia dar trabalho, eu sabia que esse cabelo ele ia me dar calor, ia me dar trabalho. Resolvemos raspar metade aí da cabeça.
E foi felicidade, gente. Só foi alegria. Esse cabelo, ele ficou tão desbotado, que quando a gente foi retocar, a gente resolveu retocar esse cabelo em tons pastel. E tem a foto mais linda da minha vida, esse meu cabelo, gente, ficou assim a coisa mais maravilhosa. Ficou assim, não tenho nem o que dizer, só tenho que sentir mesmo. Depois desses cabelos com tom pastel, eu usei ele por mais um tempinho, veio o Natal de 2015, ele tava mesmo lance pastel bem clarinho, mantive só que com outros tons, até que chegamos no momento em que fizemos o cabelo SBT, que eu acho que é o meu cabelo mais famoso. A gente resolveu pintar a raiz de roxa, e aí a gente fez de um lado, desse lado daqui era roxo, rosa e laranja, e desse lado era roxo, azul, verde turquesa e amarelo. Então, e aqui atrás a gente, no raspado, a gente fez umas escaminhas assim super fofas, e a gente pintou também de turquesa e amarelo. Ficou animal esse cabelo. E o cabelo SBT continuou aí por muito tempo. Aí na hora de retocar o cabelo, às vezes a gente retocava ele nos mesmos tons, às vezes a gente brincava com outros tons parecidos, puxava do verde, a gente usava mais amarelo e tal. E a gente ia sempre brincando com essa gama de cores e também brincando com aqui a minha nuca raspada. A gente fazia vários desenhos diferentes, pintava de outras cores, enfim. E nisso meu cabelo cresceu, meu cabelo cortei, meu cabelo foi que foi. Depois de praticamente 2 anos com esse cabelo do SBT, eu resolvi mudar e resolvi fazer o Shine Line Hair. Tem um vídeo aqui que eu conto como é que eu fiz esse Shine Line Hair. Porém, eu não gostei muito dele porque eu achei que meu cabelo ficou muito escuro e pouco colorido. E aí eu já abandonei o Shine Line Hair e fui pro meu cabelo Master Rainbow, que foi o cabelo que eu pintei antes de entrar no Entubados. Esse cabelo, cara, ele era tipo assim, você olhando ele de longe ele era mais verde e azul, e quando eu fazia assim, aqui dentro tinham vários rainbows dele. E enquanto eu tava no Entubados, eu pintei meu cabelo mais uma vez, que foi, tipo, eu fiz a frente toda amarela e rosa e o resto verde. Depois eu fiz um rainbow de assim, que foi o meu último cabelo. E agora chegamos ao presente com esse cabelo assim, que é roxo, rosa, azul e essa mecha verde. Lembrando que esse vídeo foi gravado no dia 22 de outubro. Então eu não sei que dia que ele está sendo veiculado. Se ele for veiculado num outro dia, tipo, muito pra frente de hoje, vai lá nas minhas redes sociais pra conferir se meu cabelo continua dessa cor e desse jeito. Eu espero que vocês tenham curtido. Conta também aqui nos comentários se você já teve, né, tipo, uma trajetória capilar assim intensa que nem a minha. Eu vou adorar saber que tem outras pessoas que também são camaleão que nem eu. E se você quiser ver mais vídeos aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque aí você vai ficar sabendo quando vem vídeo novo. Beleza? Um grande beijo. Tchau!